Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Caso você não me conheça, prazer, eu sou a Karine, eu sou cofundadora do Clube Livros sobre Livros, junto com a Jamile. Se você não teve o prazer de participar do clube em algum momento, nunca entrou em nenhuma das edições, normalmente, antes da gente iniciar a leitura, eu produzo um vídeo para a gente conhecer o autor. E aqui, hoje, a gente vai conhecer Goethe. Eu sei que tem várias formas de pronunciar esse nome, tá? Vai variar um pouco do inglês, do alemão, mas aqui no Brasil a gente vai ver o pessoal falando Goethe e eu vou trabalhar dessa forma. Então, o Johann Wolfgang von Goethe, ele que foi bem educado, e a gente vai ver que ele foi bem versátil ao longo da vida dele. Inclusive, o Von é relacionado a um título de nobreza, né? Ele teve associação com a nobreza alemã e, inclusive, ele acabou entrando ali um pouquinho na Revolução Francesa por causa disso. Ele participou de algumas batalhas e tem algumas curiosidades, né? Uma casa dele foi usada como quartel-general, enfim. Ele também foi um homem que teve muitas paixões, ele teve várias amantes ao longo da vida, oficializou uma dessas relações já de 18 anos, ele teve alguns filhos dentro e fora do casamento, e ele tinha muitos interesses, tá? Já adianto para vocês. E queria também adiantar uma coisa. Longe de mim, não falo alemão, acredito e já vou adiantar para vocês que provavelmente a pronúncia de alguns locais e personalidades vai estar incorreta, tá? E é sobre isso. Espero que vocês relevem isso da minha parte, tentarei fazer o meu melhor, mas todas as fontes que eu usei para produzir esse material eu vou deixar na última apresentação, e essa apresentação, inclusive, vai estar no portal para quem está na edição do Amor, né? Amar, verbo intransitivo. E para quem está aqui na leitura coletiva aberta, eu vou enviar lá no chat, tá? Então, fiquem tranquilos, vocês vão ter acesso a essas informações. Então, vamos iniciar a nossa conversa sobre ele. O Goethe, ele nasceu em 28 de agosto de 1749 e faleceu em 22 de março de 1832. Ele foi um polímata e escritor alemão. Ele foi amplamente considerado o maior e mais influente escritor da língua alemã. O seu trabalho teve uma influência profunda e ampla no pensamento literário, político e filosófico ocidental, desde o final do século XVIII até os dias atuais. O Goethe ele foi um poeta, dramaturgo, romancista, cientista, estadista, diretor de teatro e crítico alemão. Suas obras incluem peças de teatro, poesia, crítica estética, bem também como tratados de botânica e anatomia. Então ele era bem versátil, ele tinha vários campos de interesse. Ele já começou a escrever logo jovem e com o sucesso de Sofrimentos do Jovem Werther, ele conseguiu inclusive fazer com que a família participasse desse interesse dele pela literatura, que até o momento o pai era contra, tá? Mas a gente vai chegar nesse momento, a gente vai conversar sobre isso. Então, seguindo, vamos falar um pouquinho sobre a juventude dele, né? Então, ele é natural de Frankfurt, ele perdeu todos os irmãos ainda na infância, exceto a Cornélia, que acabou falecendo em mais ou menos 1777. O seu pai era formado em direito e o seu avô era alfaiate, e posteriormente virou tarbeneiro. E essa profissão acabou gerando uma forma de enriquecimento da família. Então, quando o Goethe nasce, a família dele já tem uma condição financeira considerável. E por causa disso, ele vai ter uma educação um pouco privilegiada. O pai do Goethe, o Johann Goethe, ele nasceu em 1710 e 10 e acabou falecendo em 1782. Ele morava com a sua família ali, numa grande casa, que inclusive hoje é o Museu do Goethe, a Casa Goethe, ali na cidade onde ele nasceu. Essa cidade é uma cidade imperial, então existia monarquia naquela época, então a gente vai ver aqui relações com pessoas da nobreza ao longo da vida do Goethe. E embora o pai dele, em determinado momento, tenha estudado direito, assim como o próprio Goethe vai estudar ao longo da vida e, inclusive, exercer essa função, ele chegou a ser nomeado conselheiro imperial, mas ele não estava ligado diretamente a assuntos oficiais do Estado. Ele se manteve à margem, fez o trabalho dele quase como um funcionário público e tentou não se envolver
pessoalmente nenhuma polêmica da época. Ele casou com a Catarina, mais ou menos ali em 28 de agosto de 1748. Ele estava com 38 anos e a Catarina com 17. Eles tiveram alguns filhos que, infelizmente, morreram ainda jovens, ainda na infância. E desses filhos vivos chegaram à idade adulta apenas o Goethe, né, e a sua irmã, a Cornélia, como eu já comentei com vocês. A Cornélia, inclusive, morreu jovem, né? Ela nasceu em 1750 e acabou falecendo em 1777. Então, 27 anos, ela morreu relativamente jovem. E o Goethe, por outro lado, ele viveu até uma idade já um tanto avançada, até inclusive para a época. E falando um pouquinho sobre educação, o jovem Goethe ele recebeu de seu pai e de professores particulares aulas de matérias comuns da época, né? Especialmente línguas como latim, grego, hebraico bíblico e, brevemente, francês, italiano e inglês. Mas não ficou só nisso, tá? O Goethe ele também recebeu aulas de dança, de equitação e de esgrima. O pai dele se sentia muito frustrado pelas próprias ambições, então ele estava determinado a oferecer o melhor tipo de educação para o filho. Então, ele queria que o filho tivesse vantagem através dessa educação formal. Então, ele fez muita questão de que o Goethe tivesse todas as oportunidades e que pudesse estudar de tudo um pouco. Então, embora o Goethe, na juventude, demonstrasse uma paixão especial pelo desenho, ele rapidamente se identificou mais com a literatura e se tornou um grande hobby. Ele sempre estudou sobre isso. Inclusive, Homero era um dos autores preferidos dele na juventude. Ele também tinha uma certa devoção pelo teatro e ele era muito fascinado por espetáculos, né, de marionete. E a gente vai ver que esses espetáculos eles eram organizados anualmente ali pelos soldados franceses durante a ocupação. Inclusive, quando ocuparam a casa dele em um determinado momento, eles faziam esses pequenos eventos familiares, onde a família do Goethe e os soldados que estavam ocupando a propriedade se juntavam para fazer essas apresentações culturais. E o Goethe gostava bastante, tá? Em determinado momento ele até conhece Shakespeare e ele fica fissurado no teatro do Shakespeare. E é bem interessante a gente ver que tecnicamente está tudo interligado, né? Então, em determinado momento, quando a sua formação básica foi concluída, ele vai pelo mesmo caminho do pai, que é estudar direito. A carreira jurídica e os primeiros escritos, que a gente vai ver agora nesse momento. Então, no final de agosto de 1771, o Goethe ele adquiriu um certo grau acadêmico de licenciatura em Direito, lá em Estrasburgo, e conseguiu estabelecer um pequeno escritório de advocacia ali na cidade onde ele morava com a família. Já em 1774, ele escreveu o livro que traria fama mundial para ele, né? Os Sofrimentos do Jovem Werther. E tudo está um tantinho interligado. Vamos conversar sobre isso, né? Goethe ele estudou Direito na Universidade de Leipzig, mais ou menos em 1765 a 1768. Ele detestava aprender as regras, né, judiciais antigas, porque era o exercício de gravar matérias, ele não tinha muita licença para poder pensar, nem questionar, era preto no branco. E ele acabou preferindo assistir algumas aulas de professores universitários que ofereciam cursos de poesia. Então, ainda nessa cidade, fazendo a faculdade, ele começou a se interessar por literatura e começou a ver que isso poderia ser um tipo de profissão. Inclusive, nessa mesma época, ele teve uma das suas primeiras amantes, que foi a Ana Catarina, que era filha de um artesão e estalageiro. E, inclusive, ele foi um dos primeiros poemas que ele fez no estilo rococó, foi para essa mulher. E, mais ou menos em 1970, ele chegou a lançar, anonimamente, é claro, sua primeira coleção de poemas, que hoje a gente conhece pelo nome de Anete. A gente vai ver também que ele tinha uma admiração muito crítica por poetas contemporâneos, e inclusive ele já tinha os seus preferidos naquela época. E mais ou menos nesse ano, ali depois de 1970, a essa altura, o Goethe já tinha escrito bastante, de forma não profissional. Ele acabou descartando muito do que ele escreveu, porque era mais um exercício de escrita do que algo que ele se via sendo capaz de publicar. Boa parte foi descartada, uma parte foi mantida. Ele chegou a escrever uma comédia que depois ele lançou com outro título. Ele estava experimentando ainda qual seria
a personalidade dele como escritor. E ele escrevia muito sobre o que ele estava vivendo, sobre o amor, sobre os casos que ele teve, sobre as dificuldades que ele estava enfrentando. Mas nessa época, a família dele começou a ficar insatisfeita porque ele não estava tendo progresso na faculdade de Direito, que era a sua área formal de estudos. Então, a família obrigou ele a voltar para a cidade natal, mais ou menos no final de agosto. E ele foi contra a vontade dele, porque ele gostaria de permanecer na faculdade, vivendo como ele estava vivendo e experimentando a oportunidade de ser um escritor. Nisso, ele acaba voltando para a universidade, chega a se formar, e a gente observa que, desde o início, ele teve uma grande dificuldade em se afastar dos casos que ele pegou no direito. Ele, inclusive, fez um trabalho acadêmico na época, dando voz à ambição, né, de tornar a jurisprudência cada vez mais humana. E a gente vai ver que a inexperiência dele como advogado chegou ele a sofrer um pouco, né? Porque ele colocava muito de si, muitas energias nessas causas, e ele, quando perdia, ele ficava muito triste. E, inclusive, ele chegou a se exceder em alguns casos e os próprios clientes o abandonaram por causa disso, porque a conduta dele não era a conduta de um advogado da época. Porque ele queria se doar, se colocar muito, até porque ele tinha um olhar sentimental sobre a vida em alguns aspectos. Então, o problema do outro não era o problema do outro. O problema do outro era nosso problema. Então, a gente vê que ele não tem muito sucesso na primeira tentativa dele na carreira jurídica. Devido a isso, ele volta ao trabalho literário dele, volta a tentar escrever. Dessa vez, a família não se opôs, inclusive o pai tentou ajudar, porque ele fez essa tentativa, né, por mais que não bem sucedida, de ser advogado, e por isso a família se deu por satisfeita e decidiram ajudar ele nessa próxima empreitada, que seria a literatura. A gente vai ver que o Goethe, na época, ele conseguiu uma cópia biográfica sobre a Guerra dos Camponeses Alemães, e isso impactou muito ele. Em um determinado momento, ele inclusive usou essa biografia para dar voz para um dos primeiros dramas que ele escreveu na carreira. E essa obra chegou a chamar um pouquinho a atenção na época. Hoje, a gente encontra essa obra traduzida mais ou menos como Mercenário Alemão. E foi uma das primeiras obras assim que começou a colocar o Goethe no cenário contemporâneo como um autor. Ele, claro que ele só vai se consagrar mesmo de forma proeminente com os sofrimentos do jovem Werther. A gente vê que o Goethe ele não conseguia substituir a renda dele como editor, nem como escritor. Ele chegou até a publicar algumas vezes periódicos literários em algumas revistas na época. E por causa disso, ele não conseguiu se manter por mais de um ano. Então, mais ou menos em maio de 1772, ele acaba voltando a exercer a advocacia. Só que em outra cidade. E 2 anos depois que ele volta a ter a profissão do direito como ocupação principal e a literatura como secundária, ele escreve Os Sofrimentos do Jovem Werther e consegue realmente se consolidar como um autor. E, inclusive, nessa fase aqui onde ele está começando a escrever o Jovem Werther, tudo que está acontecendo ali, essas dúvidas de carreira, os casos amorosos, inclusive ele vai ter um caso com uma moça chamada Charlotte Hoff, se eu não me engano, mais ou menos acontecendo tudo isso ao mesmo tempo, ele iniciou Fausto, tá? Ele não conclui, ele vai levar anos e anos escrevendo Fausto, mas ali mais ou menos com 24 para 25 anos ele começou os primeiros manuscritos de Fausto. E vai ser o trabalho da vida dele. Então agora vamos falar um pouquinho sobre os anos em Weimar. Goethe, ele fixou residência ali em Weimar, onde ele permaneceu pelo resto da vida e onde, ao longo de muitos anos, ele foi ocupando uma sucessão de cargos, incluindo o de superintendente da Biblioteca Ducal. Ele era, além disso, amigo e principal conselheiro do Duque, né? Que seria o Carlos Augusto.
Então, mais ou menos ali em 1975, graças à sua fama, né, como autor, com o seu primeiro grande livro, que são Os Sofrimentos do Jovem Werther, o Goethe ele é convidado ali para a corte de Augusto, que naquela época era duque, e depois ele chega a se tornar Grão-Duque, né, em 1815. A mãe do duque, a duquesa Ana Amália, ela foi regente de longa data ali do seu filho, e ela também foi uma das principais mecenas de artes no seu tempo, né? Para quem não sabe quem é mecenas, é as pessoas que patrocinam a arte, né? O artista ele precisa de viver de alguma coisa e ele precisa ter a certeza de que suas obras vão ser compradas. E naquela época era muito comum pessoas ricas e importantes fazerem esse trabalho de mecenas. A gente vai ver, inclusive, ali mesmo na Itália, os próprios Médici fazendo esse papel de mecenas. Então, a corte do filho dela acaba se tornando um centro artístico na época. Então, faz todo sentido a gente ver que Goethe fez questão de ir para lá e permanecer. Ele meio que fixa a residência lá e ele acaba saindo só para fazer viagens, fica por algum tempo, alguns meses fora, mas sempre retornando para Weimar. Inclusive, nesse local existia um grande teatro incrível que se perdeu num incêndio. Foi um incêndio que ocorreu antes do Goethe chegar, mais ou menos ali em 1774, e destruiu parte do castelo, Weimar. E o Augusto, quando ele atingiu a maioridade, que foi 18 anos, a mãe, ela continua sendo uma presença muito importante na corte, mas ele assumiu o papel dele como regente. Então, mais ou menos em 1776, o Goethe ele formou um relacionamento muito próximo com a Charlotte von Stein. Ela era uma mulher casada, mais velha do que ele, e esse vínculo, esse caso, durou mais ou menos 10 anos. E a gente vai ver que eles tiveram uma ruptura um tanto abrupta, porque quando o caso termina, ele se afasta da corte de Augusto e ele vai para a Itália. É uma viagem um tanto abrupta, assim, que ele fez sem muitos planos, mas que na época fez um tanto de sentido porque ele tinha uma coisa com a Itália por causa do pai. Que o pai tinha grandes aspirações e não conseguiu realizar, e o Goethe meio que realiza isso por tabela para o pai. Vocês vão entender. Mas essa viagem ficou um tanto complicada porque ele vai sem avisar a amante. E a Charlotte von Stein, mesmo ela sendo casada, eles viviam como casados na época. Ela era casada com outro homem, mas ela e o Goethe viviam como casados. E ele simplesmente abandona ela lá na corte e vai embora para a Itália. Não sabemos o que aconteceu. E, inclusive, com esse abandono, essa retirada dele, ela tem uma crise emocional bem perturbadora. Há boatos de que ela pode ter tido uma espécie de surto, ela ficou bem fragilizada. E quando o Goethe retorna, eles chegam a reatar essa relação por algum tempo. E a gente vai ver que o Goethe, além de ter as funções oficiais, que ele tinha cargos ali do Augusto, ele também se tornou um amigo muito próximo e um confidente. Então, ele participava das atividades da corte e as opiniões dele tinham um impacto profundo no que estava acontecendo ali. Então, ele acabou tendo um controle direto sobre questões oficiais, mesmo que ele não estivesse envolvido oficialmente no assunto. Por isso que muitos vão chamar ele de estadista. E os primeiros anos de Goethe ali em Weimar, a gente pode descrever como anos bem interessantes, porque ele acumulou muitas experiências, ele acumulou um certo grau de educação e ele fez grandes contatos, né? Contatos importantes, pessoas importantes que estavam ligadas ao Grão-Duque. A gente vê que se ele não tivesse essa ligação direta ali com Augusto, ele nunca teria chegado ao nível de importância nacional que ele vai ter ao longo da vida. Então, mais ou menos ali em 1777, ele vai assumir a comissão de guerra do Grão-Ducado de Weimar. E além das comissões de minas e também de rodovias. Então, ele estava numa posição bem estratégica ali naquela corte. Já em 1782, quando o chanceler do Tesouro do Ducado deixou o cargo, o Goethe ele foi promovido e ele chegou a agir no lugar ali como chanceler do Tesouro
e ele ficou nessa função por 2 anos e meio. Então, imaginem o poder que o Goethe teve sobre o ducado naquele momento. Além de ser um amigo próximo de Augusto, ele também estava relacionado a simplesmente tudo de importante. Todas as comissões, sabe? Ah, depois, esse cargo literalmente fez dele ministro. E o principal representante, sabe? Na prática, ele tinha o poder de um primeiro-ministro. Então, mais ou menos em 1782 também, ele chega a ser enobrecido, né? Já comentei com vocês que o von Goethe é por causa desse título de nobreza que ele acaba recebendo. E no mesmo ano, o Goethe ele vai se mudar para sua residência principal ali em Weimar, e ele fica ali mais ou menos por 50 anos nessa casa, nessa propriedade. Como chefe de guerra, ele participou de recrutamento de mercenários para as Forças Armadas prussianas e britânicas durante a Revolução Americana. Ele também e, inclusive, vai ter um historiador, o Daniel Wilson, que vai dizer que o Goethe ele acabou se envolvendo com a negociação de venda forçada de mão de obra, de pessoas que eram consideradas vagabundas, criminosas, dissidentes políticos, e ele acabou se envolvendo na punição barra servidão dessas pessoas para serem realocadas como braço armado na Revolução Americana. Não sabia disso. Gente, eu fiquei surpresa. Olha, eu não sabia de muita coisa sobre o Goethe e, sinceramente, passada. Enfim. Vamos falar agora um pouquinho sobre a Itália, essa viagem icônica e o impacto que isso teve tanto no Goethe como pessoa e como no material literário pós-viagem, né? O olhar dele como artista. Lembrando que essa viagem foi aquela viagem que deu maior BO com a Charlotte von Stein, que ela ficou pé da vida que ele abandonou ela e ele foi lindo e pleno curtir Itália. Então, a viagem ali para a Itália, e posteriormente ele inclusive chega a visitar a Sicília, aconteceu ali mais ou menos em 1786 e ele chegou a ficar 2 anos, tá? Ele só voltou em 1788. E foi uma grande viagem, um marco para o desenvolvimento estético e filosófico dele. O pai, eu já comentei com vocês, ele tinha esse sonho de levar o filho para esse lugar, e essa foi uma das maiores motivações do Goethe. E acho que o mais importante de tudo isso é que ele vai ser impactado diretamente sobre a arte clássica da Roma e da Grécia. E nessa viagem, ele vai fazer uma espécie de peregrinação por vários locais históricos, sobre vários monumentos. Ele vai conhecer muita gente, fazer muita amizade. Inclusive, ele vai chegar a fazer amizade com a Angélica Kaufmann e o Johann Heinrich, que são alguns artistas bem relevantes daquele período. E ele também vai sair de lá muito impactado pela literatura grega e romana, pela mitologia e, obviamente, a gente sabe literalmente qual foi o impacto disso nas suas obras, né? A gente tem trocentas mil referências e boa parte delas, o desejo de conhecer e de empregar tudo isso veio após essa viagem. Lembrando que nesse meio tempo ele estava ali trabalhando no seu manuscrito de Fausto. Seguindo, a gente vai ter o aspecto da guerra, né? No final de 1792, o Goethe ele participa de uma batalha contra a França revolucionária. Ele vai auxiliar ali o Carlos Augusto, né? Que na época era Grand-Duque de Weimar, durante a invasão fracassada da França. Então, a gente vai ter alguns momentos aqui um tanto icônicos. A gente vai ver que durante o cerco de Meissen, ele ajudou o Augusto como observador militar. E, inclusive, esse relato histórico da guerra e desse evento em específico
é encontrado até hoje no material Obras Completas. E em 1794, o Shirley ele escreveu que o Goethe ele estava ali oferecendo amizade, né? Eles tinham apenas se conhecido de forma muito cautelosa em 1788 e mais ou menos assim, muitos anos depois eles acabam se encontrando e essa amizade durou muito tempo. Então ele e o Frederick Schiller eles vão ser amigos ao longo da vida, pelo resto da vida. E isso foi uma amizade que eles se reaproximaram por causa da guerra e por causa dos conflitos que eles acabaram tendo que se encontrar. Mais ou menos ali em 13 de outubro de 1806, a gente vai ver que o exército de Napoleão invade a, a casa do Goethe. E os soldados franceses, eles ocupam a casa do Goethe, fazem ali um local para distribuição de tropas, e foi que eu cheguei a comentar com vocês, né? Que ele adorava teatro de marionetes e ele acabou incentivando as tropas que ficaram ali na propriedade a fazer esses eventos culturais de tempos em tempos e apresentar pequenas peças com bonecos. E eu fico tentando imaginar essa cena, sinceramente. Mas a gente vai ver que ele teve uma longa experiência com concílios de guerra. Ele foi, como eu disse para vocês, praticamente primeiro-ministro do Ducado do Augusto. E, portanto, todos os conflitos que eles tiveram relacionados à Revolução Americana, que eles ajudaram, à Revolução Francesa, que eles seguraram as tropas de Napoleão ali, tudo isso ele acabou se colocando ali no meio. E pelo que eu pesquisei, eu não sei se ele entrou de fato corporal na guerra, né? Ir lá pegar a sua espada e sua arma e ir para a linha de frente, mas ele ajudou com estratégias militares e também com tratados econômicos para o ducado. Quem diria, né? Um polímata que era simplesmente um estadista, né? Naquela época parece que andavam de mão dada. Inteligência afiada, talento para a guerra. Então, seguindo, a gente vai ter o casamento, filhos e amantes. Claro, né? O amor é uma coisa muito marcada, muito delineada nas obras do Goethe. Então, a gente vai ver que ele teve um relacionamento com uma moça chamada Christine por 18 anos. E só depois desse tempo todo que ele oficializou essa relação. E, inclusive, foi uma cerimônia bem tranquila, ele já estava com uma idade um pouquinho avançada, mas depois ele vai, inclusive, tentar curtir outros carnavais, tá? Porque ele tinha era pique. 70 e poucos anos e querendo casar de novo. Chegar aí. Ah, a gente vai ver que em 1806 o Goethe estava morando ali em Weimar com a amante atual, que é a Christine Vulpius, que era irmã do Christian Vulpius, e ele já tinha um filho dessa união, que era o Augusto von Goethe, que inclusive Augusto é em homenagem ao brother dele, né, o Grand-Duque Augusto. E dias depois da casa dele ter sido invadida ali pelas tropas da Revolução Francesa, as tropas de Napoleão, ele juntou a galera e oficializou, legitimou esse relacionamento de 18 anos. Então, em 19 de outubro de 1806, ele casou com a Christine numa cerimônia bem tranquilinha, ali na propriedade dele em Weimar. E assim, nessa época ele já tinha alguns filhos, tá? Um que vai chamar muita atenção é o August. E a esposa do August, Ottli, ela vai ser uma espécie de cuidadora no final da vida do Goethe. Ela vai cuidar dele até a sua morte, ali mais ou menos em 1832. E ele vai ter outros filhos, né? Ele vai ter o Julius, a Wolfgang, ele vai ter a Alma, ao Ferry. Ele tem vários filhos, assim, então a gente vai ver que os nascimentos ficam em 1789, 1818, 1820, 1827. Então, ele foi tendo alguns filhos ao longo desses 18 anos de relacionamento com a Christine Vulpius. Em 1821,
ele estava se recuperando de uma doença cardíaca quase fatal, quase levou ele. Ele estava com 72 anos. Naquela época ele já não estava mais com a Christine. E ele se apaixonou por uma jovem de 17 anos. Gente, 72 anos. E ele estava querendo casar com essa menina, tá? E só não casou porque a família não deixou. Falou, não, Nanina, não. A mãe não permitiu. Então, a relação ficou um tanto que platônica. A mãe não permitiu que ele se aproximasse demais. E quando ele sondou a família para ver se um casamento seria possível, a mãe deixou claro que não apoiaria, que a filha não casaria com ele. Então, nunca teve um pedido oficial, nenhuma declaração oficial de sentimentos, mas na correspondência dele dá para ver que ele tinha planos. E assim, eu fiquei, homem, 72 anos, sério? Uma menina de 17? E, inclusive, o poema Elegia de Marybeth é considerado uma das melhores obras dele e retrata essa paixonite que ele teve aos 72 anos. Durante esse tempo, ele também desenvolveu um vínculo emocional com uma pianista polonesa, a Maria. Na época, ela estava com 33 anos e ela, inclusive, se separou do marido para ficar com ele. Esse tinha borogodó, 72 anos, namorando ainda, corajoso. Enfim. Desculpa, gente, mas eu não resisti. E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a morte do Goethe. Ele morreu em 1832, aparentemente de insuficiência cardíaca. Morreu na propriedade dele que ele tinha em Weimar. Tem inclusive um médico na época que chegou a falar para os jornais, o Karl Vergel, que as últimas palavras do Goethe foram mais luz. Só que parece que isso aí é conversa para depois dormir, porque o médico nem no quarto estava na outra sala, mas ele saiu aí pelos jornais falando isso e criou várias especulações, as pessoas tentaram criar várias filosofias sobre essas grandes últimas palavras desse grande autor e personalidade. Enfim, o corpo, os restos mortais do Goethe foram enterrados e existem até hoje, ali na abóbada ducal do cemitério histórico de Weimar. A cidade, Weimar em si, criou todo um turismo relacionado à figura do Goethe, então é bem interessante participar aí nesses lugares, conhecer a história. Já falei com vocês, existe a Casa do Goethe, que hoje é um museu e a gente consegue compreender a juventude, vida, a obra, bastante coisa interessante, alguns manuscritos. É assim, mais ou menos, como eu despeço de vocês. Só lembrando, nessa última página aqui, tem todas as fontes desse material. E o que mais me surpreendeu foi compreender que ele era um homem muito apaixonado, teve várias amantes, que estava para jogo já aos 72 anos, que foi um grande estadista militar, que acabou se envolvendo diretamente em conflitos de guerra. Eu não sabia disso. E que, apesar de tudo isso, era um homem muito sensível, muito bem educado, que tinha uma gama enorme de interesses e que todos esses interesses ele fazia muito bem. Ele se destacou em todas as áreas que ele experimentou. Ele tentou dramaturgia, foi bem. Tentou poesia, foi bem. Ele tentou não ficcional, né, com seus diários, foi bem. Sonetos, foi bem também. Romances, nota 1000. Então, a gente vai ver que foi um longo processo, né? Eu já comentei com vocês que já ali mais ou menos em 71, 72, ele com 26 anos já estava iniciando a sua grande obra, Fausto. E Fausto, inclusive, gente, só para vocês terem uma leve noção, foi publicado em 1800. Então, foram muitos anos trabalhando nessa obra antes dele se decidir publicá-la. O Sofrimento Jovem Werther, a gente tem ali uma noção mais ou menos de 2 anos de trabalho, e é bem interessante a gente observar que nós vamos ler uma das obras mais famosas desse autor e a obra que o fez famoso naquela época. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido o nosso material.
Estou ansiosíssima para começar a nossa leitura. Temos fortes emoções pela frente, muita coisa ainda para acontecer nessa leitura coletiva. E eu vou deixar as informações aqui embaixo no vídeo, vou enviar no chat. Então, muito obrigada, beijo, até a próxima.